Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio. É uma alegria ter você conosco, você que assistiu à primeira aula. Agora vamos entrar no assunto, né, meu amor? Sim. A gente não se apresentou na ocasião, a gente não vai ficar todas as vezes repetindo, mas nessa primeira aula eu acho que vale a pena a gente dizer um pouco da nossa história, um pouco de quem nós somos e da experiência que nós temos com os casais. Então, meu nome é Leonardo. Meu nome é Andréia. Nós somos casados há 18 anos, temos 4 filhos, na verdade 4 filhos aqui, 2 filhos no céu, 2 gestações que foram aborto espontâneo. Temos 4 filhos, um com 17 anos, uma menina com 10, um menino, vamos lá, começando do começo, né? André com 17 anos, Beatriz com 10, Daniel com 6 e Cecília, nossa caçula, com 1 ano e 6 meses. Fazemos parte da comunidade Canção Nova há 13 anos e temos trabalhado ao longo desses anos com casais, fazendo atendimentos, fazendo acompanhamento, dando formações, trabalhando com um grupo de casais inclusive, e a gente tem visto, como a gente falou no primeiro vídeo, a necessidade de dar uma formação mais profunda, daí que nasceu esse curso. E a gente quer começar, a gente pede a você que se esforce para entender e para ter paciência naquilo que Deus vai lhe falando. A gente não vai ter pressa para abordar os assuntos, mas é necessário primeiro compreender as coisas, como Deus as pensou, porque só quando a gente entende o que é que Deus pensou, o que é que Deus quer, é que a gente começa a ver sentido nas coisas para a nossa vida. E o interessante disso tudo, Léo, e também para você que está em casa, é o seguinte, é que quando a gente vai vendo e a gente vai percebendo esse sentido, a gente vai colocando ordem, né? Sim. A gente vai ordenando o nosso interior. Por exemplo, eu como mulher, eu como mulher, dona de casa, esposa, mãe, eu vou ordenando as coisas dentro de mim. Léo também como pai, como esposo, como companheiro de missão, ele vai ordenando as coisas dele. O que é ordenar? É eu saber onde cada coisa, o lugar de cada coisa, na verdade, né? Eu vou saber do lugar de cada coisa, eu vou dando importância a cada lugar. Por exemplo, onde está, qual é o grau de importância do meu casamento, no meu interior? Então, qual é o grau de importância na criação dos meus filhos, por exemplo, também. Então, quando eu entendo esse projeto de Deus, esse plano que primeiramente foi pensado por Deus, eu vou ordenando também o meu coração, a minha alma. Então, tudo vai se acalmando, como aquela tempestade, né? Como aquela tempestade. Às vezes, o nosso interior está bagunçado, está agitado. Só que aí eu vou ordenando, eu vou acalmando, eu vou dando sentido, como o Léo falou, né? Eu vou sabendo onde é o meu lugar como mãe, o meu lugar como esposa, como filha de Deus primeiramente, né? Então, olhe, eu digo assim mesmo, a importância desse curso, começando por nós dois aqui, porque o coração só fala, a boca só fala Daquilo que vem do coração. Daquilo que vem do coração, né? Daquilo que a gente vive. Então, aquilo que a gente está falando aqui, primeiramente passa por nós dois, né? Porque a gente vai falar muito de família, dos nossos filhos, do nosso matrimônio. Exatamente. E aí é muito importante, a gente já falou no primeiro vídeo, mas é muito importante deixar isso bem claro, que não há pessoa nenhuma na Terra, não somos só nós, que digamos assim, por exemplo, se eu sou um pintor, eu sei pintar, eu posso dar um curso de pintura. Se eu sei cozinhar, eu posso dar um curso de cozinha, de gastronomia. Quando se fala em um curso como esse que a gente está passando
é um curso de santidade no matrimônio, ninguém na Terra pode dar esse curso com, digamos assim, com autoridade de conhecimento próprio, porque nós somos santos, vamos ensinar a ser santos. Até porque a santidade a gente só alcança se Deus permitir, e a igreja só reconhece a santidade de alguém depois que a pessoa morre. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós somos simplesmente peregrinos. Agora, isso não impede de quê? De nós conhecermos a verdade que a igreja ensina e lutarmos para alcançar essa verdade. Por isso que o nosso curso fala caminho de santidade, né? O Padre Jonas diz assim, o caminho se faz caminhando. Exatamente. É um caminho, né? E nesse caminho a gente vai passar por muitas coisas. Primeiro, a gente vai entender o que é esse caminho, né? A gente até falou na introdução, né? Mais ou menos no outro curso. Então, é um caminho, é um caminho. Nós como Léo diz, um peregrino. Então nós vamos caminhar. Aí, só que a gente precisa saber qual é o caminho que eu estou seguindo, né? Por isso que fala caminho de santidade, porque eu tenho que saber que caminho é esse, porque eu posso ir, Leonardo, para vários caminhos. Exatamente. Que o mundo apresenta para a gente. E o mundo apresenta muitos caminhos, como diz a música, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais, mas só um caminho leva para a santidade, é o caminho que Jesus deixou. E quem é que também nos ensina esse caminho? A nossa igreja. Exatamente. Né? A nossa igreja, que é santa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina a trilharmos esse caminho. Os santos. Né? Então, no curso a gente vai falar muito também sobre isso, sobre a vida dos santos também. E aí, dentro desse início do caminho de santidade, a gente precisa, como o André falou, encontrar o sentido das coisas. E a gente vai fazer uma estrutura de início como caminho de santidade no matrimônio. A gente vai começar lá pelo final, matrimônio. A gente precisa entender, gastar um tempo para entender o que é um matrimônio. Porque se a gente for comprar a ideia de matrimônio ou de casamento que o mundo vende, não tem nada a ver com um projeto de santidade. Então a gente precisa entender. Por quê? Porque a gente só luta por algo que a gente reconhece o valor. Se eu vejo, isso aqui é uma folha de papel, e alguém pede para eu jogar fora, se eu entendo, é só uma folha de papel sem valor, eu jogo fora com facilidade. Agora, o meu matrimônio, olha o valor do meu matrimônio. Eu não vou jogar fora, eu não vou abrir mão facilmente. Na verdade, eu não vou abrir mão do meu matrimônio porque eu reconheço o valor. Eu compreendo o valor diante dos olhos de Deus. Então, a nossa primeira sessão desse curso vai se debruçar sobre isso. O que é o matrimônio segundo os desígnios de Deus. Porque se a gente começar já pensando em santidade, mas sem compreender a beleza, a riqueza, o tamanho do dom que é o sacramento do matrimônio, a gente vai andar meio perdido sem ter uma noção do terreno que a gente está pisando. A gente, até quem sabe, a gente não vai perceber a preciosidade que é, né? Exatamente. A preciosidade, a joia rara, né? O que é uma joia rara? É um negócio assim, é algo valiosíssimo, né? E imagine algo valiosíssimo segundo os planos de Deus. Então, eu acho que esse curso ele vai nos ajudar muito nisso, né? Da gente perceber essa joia rara, esse valor, assim, aos olhos de Deus. A palavra é essa, né? É um valor aos olhos de Deus. E a gente pode começar lendo o que o catecismo fala. Né? Isso. A gente vai usar muito o catecismo, vai ter alguns livros de referência que a gente vai providenciar uma maneira de deixar citações para quem quiser se aprofundar depois. A gente começa com o catecismo aqui, né? no número 1603, que é a vocação para o matrimônio. Sim, aí fala bem assim, ó, a vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. Então, olha a profundidade disso. Já começa falando da vocação, né? Da vocação. A vocação. Vocação é o quê? É um chamado de Deus. A vocação não é uma coisa que eu escolho. Não, é um chamado de Deus ao qual eu respondo. Sim. Eu posso responder ou não.
Sim. Mas o matrimônio é uma vocação. Então essa vocação ela está inscrita na própria natureza do homem e da mulher conforme saíram da mão do Criador. Então é uma vocação, não é uma coisa acidental, não é algo que simplesmente eu decidi casar porque eu me engracei com a Andréa, aí eu decidi casar para ver como é que vai, para ver como é que a vida vai. Se não der certo, a gente se separa, né? É algo muito mais profundo, porque é um chamado de Deus. Agora, a Andréa decidiu responder a esse chamado e eu decidi responder a esse chamado. Só que assim, todo chamado tem uma razão, né? Deus não vai chamar por chamar. Para Ele ter chamado, tem que ter um motivo, uma razão para esse matrimônio existir. É isso que a gente vai ver mais para frente. Mas para começo de conversa, a gente precisa guardar no coração isso. O matrimônio é uma vocação. E essa vocação está inscrita na própria natureza do homem e da mulher. Quantas pessoas criticam, brincam com o casamento dizendo que é uma perda de tempo, que o homem não nasceu para casar porque é uma prisão, é isso, é aquilo. Quantas frases insultando o casamento, diminuindo a importância do matrimônio. Mas não, a igreja nos ensina que está inscrito na própria natureza. Por isso, Léo, é muito interessante e importante, né, a gente frisar que quando a gente casa, a gente precisa saber a escala que está dentro da minha casa. Né? Primeiro é Deus, depois é o meu matrimônio. Né? Inclusive, quando os filhos chegam, lá na frente a gente vai falar sobre os filhos. Os filhos, eles não podem ser mais importantes do que o nosso matrimônio, de forma alguma. Tem que ser Deus, o nosso matrimônio, aí vem os filhos. É aí onde vai dando sentido a tudo isso, né? Muitas vezes o filho chega, aí separa o casal não dorme mais junto. O padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso, né? Ele vem dar muita importância a isso, né? Algumas aulas que a gente assistiu. Então o filho ele vem para quê? Para acrescentar, para aumentar o nosso amor e não para separar o casal, para você ver como é importante, como é fundamental essa questão da gente priorizar o matrimônio, né? Quando chega um filho. Até porque o filho, ele é o fruto do matrimônio. Isso. Ou seja, o matrimônio é como se fosse a árvore. Para que essa árvore dê frutos, ela precisa estar sólida, saudável, bem cultivada, bem alimentada, bem resistente. Então, o casamento ele vive para gerar o fruto. Mas não é porque deu o fruto, agora pronto, o casamento não precisa mais existir. Não. É justamente nesse cultivo da saúde do matrimônio que os filhos vão crescendo e sendo educados na fé. E a saúde de marido e mulher é tão importante, é tão fundamental, que quando um filho, a coisa mais linda é quando um filho percebe o quanto que os pais se amam, né? Exato. Você vê de onde é que parte? Do matrimônio, daqueles dois seres que se juntaram e formaram um outro ser, né? Se juntaram, né, no sentido mais pobre da palavra, né? No sentido total não é esse, né? Ele é mais profunda, né? Quando se chega no filho. Então, como é que se diz? Como é saudável quando os pais entendem que o casamento a junção, né, daqueles dois corpos, como eles são importantes, né? O nosso dia a dia, o respeito com o outro, né? Como isso é importante, como isso traz saúde para os nossos filhos, né? Quando Sim. A gente entende o lugar de cada coisa, nós estamos falando disso, o lugar de cada coisa, qual é o lugar de Deus na minha vida e o lugar do meu matrimônio na minha vida, né? O grau de importância. E aí, meu amor, a gente está chegando ao final da primeira aula. A gente vai fazer os vídeos com 15 minutos e a gente já vai gravar na sequência a continuação. Então a gente viu hoje, nessa pequena introdução, que o matrimônio é uma vocação, portanto, é uma resposta. Não sou eu que escolho casar, eu escolho responder ao chamado de Deus. Por que uma vocação? Existe um sentido. E como a Andréa falou, por que existe esse sentido? Existe Deus em primeiro lugar e um matrimônio ali para ser cultivado. Na próxima aula, a gente continua a ver
toda essa questão da essência do matrimônio até lá, se Deus quiser.